de aledorar por um tempo prolongado, sem fazer pausa. No entanto, isso não está plenamente estabelecido na literatura. Existem opiniões, algumas diretrizes sugerem a suspensão do uso para evitar essas fraturas atípicas. Assim, a melhor resposta é a alternativa C. Não existem evidências suficientes para que se suspenda sistematicamente o uso do bisfosfonato após longo período de uso. Pode-se manter a medicação com o controle habitual, porque a incidência é muito baixa, praticamente desprezível dessas fraturas atípicas. Existem, no entanto, essas diretrizes que recomendam interrupção depois de 5 a 7 anos de uso para evitar as chamadas fraturas atípicas, que não são fraturas osteoporóticas tal como elas são conhecidas. Alguns denominaram essa interrupção de ano sabático dos bisfosfonatos. Né? Então você para um ano, acompanha a massa óssea dessas pacientes, veja se essa massa óssea se mantém estável, ou você pode, nestes casos especificamente, fazer os marcadores de reabsorção óssea, como por exemplo o CTX plasmático, e observar se aumenta muito esse CTX ao cabo de 6 meses, ao cabo de um ano. Se aumentar, significa que está havendo um aumento da reabsorção óssea, uma reativação do processo de remodelação. Está na hora de você novamente entrar com antirreabsortivo. Então, a melhor resposta seria a resposta C. Deixa eu ver o que é a resposta D. Antes de se manter ou suspender o método, é necessária a realização de exames com densitometria e raio-x de coluna. Óbvio que você vai fazer isso mesmo, mas isso não vai entrar na decisão de suspender o método. São exames que você vai fazer, né, para ver se o seu tratamento está sendo bem sucedido. Mas não, isso não te ajuda a decidir se você vai suspender ou não. Se você for suspender aqui, é por ineficácia do tratamento. Né? Olha, o paciente continua perdendo massa óssea, eu acho que esse tratamento é ineficaz, mas a suspensão não seria pelo tempo de uso ou pela suspeita de fraturas atípicas. Algum comentário sobre isso? Próximo. Seguinte. Aqui só para mostrar, esse gráfico foi um gráfico que eu próprio concebi. Isso aqui é antigo já, viu? Foi publicado em Fêmea em 1996. Né? Portanto, nós já vamos para 15 anos dessa publicação que eu próprio fiz em Fêmea. Eu até hoje continuo gostando desse gráfico aqui, porque ele coloca no momento zero, né, depois de 5 anos de menopausa, depois de 10 anos. Aqui menopausa, 5 anos, 10 anos. Olha o que acontece com a formação, a reabsorção óssea. Quando cai estrogênio, aumenta demasiadamente a reabsorção óssea. Eu costumo dizer que estrogênio é freio para o osteoclasto. Sem estrogênio, o osteoclasto perde o freio. Então, um osteoclasto hipoestrogenismo, ele tem uma ação de digerir a matriz coladonótica na lacuna de reabsorção muito maior. Então, ele escava, em geral, lacunas muito mais profundas e mais amplas, razão pela qual as mulheres, então, têm esse grande aumento de reabsorção. Ao mesmo tempo, né, como são fenômenos acoplados, a reabsorção associada à atividade osteoclástica e à formação de atividade osteoblástica, essas linhagens celulares conversam entre si. Quando aumenta a reabsorção, compensatoriamente aumenta a formação, mas essa formação não é suficiente para fazer frente ao aumento de reabsorção, só que você tem um balanço de cálcio negativo, que é muito mais intenso. Vejam que a área ocupada por diferença entre reabsorção e formação é muito mais intensa nos primeiros 5 anos e tende-se a atenuar no momento seguinte. Então, após a menopausa, aumenta a reabsorção, compensatoriamente aumenta a formação, mas usando uma frase de mineiro, a formação não dá conta de fazer frente ao aumento da reabsorção óssea, você vai ter perda progressiva óssea. Vejam que esta também é uma janela de oportunidade, onde está acontecendo. Esse é um momento em que a terapêutica de reposição hormonal é muito apropriada, porque é nessa hora que então os efeitos do hipoestrogenismo se fazem mais notáveis. Daqui para frente, provavelmente, se a paciente já não está em reposição hormonal, não seria mais esta a alternativa a se propor essa paciente para minimizar o risco de fraturas. Seguinte. Aqui só para mostrar, vocês sabem isso é um estudo sobre densidade mineral óssea, do próprio estudo da HB, mostrando que tanto para o colo do fêmur, para o quadril total, ou o colo do fêmur,
quanto para a coluna lombar, mas usuários de TRH, né, isso é o estudo da HG, mostrando que a densidade mineral óssea vai bem nas usuários de TRH. Seguinte, uma redução de fraturas vertebrais, as usuárias de placebo, nessas curvas de fratura cumulativa, que são chamadas curvas de Kaplan-Meier, as usuárias de estrogênio e estrogênio correspondem a um número de fraturas, né, muito menor do que nas usuárias de placebo, mostrando a efetividade da terapêutica manual para reduzir fraturas. Próximo, fratura vertebral e fratura não vertebral. Pode tocar esse também, pode tocar esse. E queria mostrar, então, de que os bisfosfonatos, em geral, né, são muito efetivos nos 3 primeiros anos, né, nos 5 primeiros anos, e mesmo depois do 6º e 7º ano, você continua reduzindo o risco de fraturas das pacientes. Próximo. Tanto fratura vertebral, que estava lá para residronato, e aqui para residronato e para o ácido zoledrônico, para fratura de quadril, mostrando que os bisfosfonatos, o aledonato, o residronato, o ácido zoledrônico, que é para infusão anual, e não menos o ipandronato, excetuando-se o ipandronato, todos os demais bisfosfonatos, né, são eficazes para a redução de fraturas vertebrais e não vertebrais. O ipandronato, né, só é eficaz para a redução de fratura vertebral. Seguinte, o último caso, que já estou recebendo ali o cartão vermelho da nossa anfitriã aqui. Né? Então, 2 irmãs, uma de 52 anos, outra de 67 anos, solteiras, normalmente são viúvas, né? Porque você sabe que, como diz o professor Ronald Ossimaia, de Porto Alegre, você citou um dos gurus da gente aqui hoje, foi citado o professor Lucas Machado. Eu sempre cito esses 2 gurus. Lucas Machado, tenho uma admiração muito grande por ele. Aliás, tenho 3, tem um de São Paulo também, que é o professor Geraldo Rodrigues de Lima. Ele é muito recluso, ele não gosta de viajar, ficar só em São Paulo, mas é das pessoas mais notórias de conhecimento médico que eu conheci na vida, o professor Lucas Machado e o professor Ronald Bosmar. O professor Ronald Bosmar diz o seguinte: olha, as mulheres, elas são seres muito doentios, mas muito pouco morredoras, porque você vê que só ficam viúvas, né, e os maridos vão morrendo. E as mulheres estão com uma longevidade tamanha que, da forma como continuam as coisas, segundo o professor Ronald Bosmar, não vai ter jeito. Vai ter que ser batida a tiros mesmo, porque a longevidade feminina cada dia é maior. Então, o contingente de idosas e viúvas é muito grande. Mas não é o caso aqui, porque essas aqui são solteiras. Né? Vivem juntas, não ficaram juntas, todas ficaram juntas. Né? Ambas, na menopausa, procuraram um médico por estar com problema de saúde. A mais jovem apresenta fogachos importantes, que lhes prejudicam os afazeres diários, com sudorese e insônia à noite, sensação de micção iminente, juntamente, sensação de micção iminente, juntamente, além dos sintomas depressivos e grande ansiedade. As queixas principais da irmã mais velha eram dores articulares, precordialgia e fadiga aos esforços. Ambas eram tabagistas, não obesas, nem diabéticas, eram tabagistas. Não apresentavam epidemia e queriam usar terapia de reposição manual. Para tanto, gostariam de receber orientação médica. Qual seria a conduta? Então, 2 irmãs, uma com 52, uma com 57, esta com sintomas, e a mais velha apenas com dores articulares, fadiga e precordialgia nos esforços. E elas estão pensando em reposição manual. Uma com 52, outra com 67. Qual seria a sua conduta? Próximo. 2 irmãs, 2 guias da Unimed, 2 consultas, né? Vamos ver o que nós vamos fazer no cada proibiria o tabagismo e iniciaria a terapêutica de reposição manual em ambas as pacientes com o uso de baixas doses de estrogênio e progestagenas para controlar os sintomas do climatério e da doença cardiovascular. B. Iniciaria a terapêutica de reposição manual em ambas as pacientes, apenas com o uso de baixas doses de estrogênios para controlar os sintomas do climatério e doença cardiovascular. C. Adotaria uma conduta expectante com o uso de medicação sintomática, tipo antidepressivo, analgésico. D. Além das mudanças de hábito de vida para as 2 pacientes, na primeira,
recomendaria o uso de terapia de repouso semanal. E na segunda, iniciaria uma investigação diagnóstica para esclarecer os sintomas referidos de dores articulares, fadiga e precordialgia aos esforços. E iniciaria terapia de repouso semanal com estrogênios e progestagenos na paciente mais jovem e na mais idosa, indicaria o uso de baixas doses de estrogênio para prevenir problemas cardiovasculares. Vamos responder? Vocês mandaram bem para a gente poder ir embora tranquilo, né? Então, 92% respondeu alternativa D, que é a alternativa atual. Mudança de hábito de vida, sempre assim, né? Tudo começa com mudança de hábito de vida. Devido a hipertenso, obeso, precisa restringir, precisa fazer exercício, precisa restringir o sal, diminuir caloria, aqui também, né? Mudança de hábito de vida para as duas. Na primeira, recomendaria o uso de terapia de reposição normal, ela está cuidando bastante para isso. E na segunda, vamos ver por que ela está tendo precordialgia e as queixas ortoarticulares. Só um slide eu queria projetar, para fazer um comentário com vocês, que eu acho relevante. Nós fizemos uma diretriz em São Paulo, eu tive a oportunidade de coordenar essa diretriz, de publicar essa diretriz em 2008, na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Nós reunimos em São Paulo cardiologistas, endocrinologistas e ginecologistas. Isso foi feito pela Sociedade Brasileira de Climatério, junto com a FEBRAS e com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para definir essa questão da terapêutica reposicional e doença cardiovascular. Essa é uma diretriz, depois, se vocês quiserem, tem aqui a referência, vocês podem recuperar isso facilmente, né? E ler na íntegra. Eu acho que até um documento que vale a pena você ver. Um documento que tem umas 30 páginas, nós selecionamos todos os trabalhos mais relevantes da literatura, de um corpo de pessoas lá reunidos da maior competência, né? E das conclusões, eu selecionei as duas que me parecem as mais relevantes. Né? A primeira conclusão, que a gente deve levar para casa, né? Primeira coisa, a terapêutica de reposição normal não está recomendada com finalidade exclusiva para reduzir o risco de doença cardiovascular em mulheres no período da transição menopausa ou pós-menopausa. Olha, eu tenho uma mulher que não tem sintoma, chegou na menopausa, não tem sintoma, não tem vagina seca, não tem alteração de humor, né? A mulher que está plastenta, não tem sintoma algum. Eu masculino não achei nada em que eu pudesse evitar o estrogenismo. Ah, mas na família dela, sei que o pai dela morreu de infarto, né? Ela tem o colesterol um pouquinho elevado. Bom, eu não encontrei nada que justificasse a indicação.